Olá pessoal, essa é mais uma aula sobre os 7 pecados capitais. Essa é a aula de número 8, número 7, nós tivemos uma introdução, né? E depois falamos sobre a vaidade, a avareza, ira, gula, luxúria. E hoje nós vamos falar sobre a assídia. Esse é então aí na ordem o nosso pecado capital para examinarmos hoje. Deixa eu começar falando uma coisa interessante, né? Nossa língua portuguesa, a assídia não é uma palavra muito usada e é o mesmo que preguiça, né? A ideia é de preguiça, embora nós vamos ver que a assídia é mais do que preguiça. Uma, uma charge interessante na internet são os 10 mandamentos da preguiça. Sobre eles se diz o seguinte, é os 10 mandamentos do preguiçoso, né? Viva para descansar, ame a sua cama, ela é o seu templo sagrado. Se ver alguém descansando, ajude-o. Descanse bem de dia para poder dormir bem de noite. O trabalho é sagrado, nunca toque nele. Nunca faça amanhã o que pode ser feito depois de amanhã. Trabalhe o menos possível, o que deve ser feito desde que outra pessoa faça. Oitavo mandamento, calma, ninguém nunca morreu de tanto descansar. Nono, quando sentir vontade de trabalhar, acalme-se, sente e espere que logo passe. Décimo, não se esqueça, trabalhe a saúde, deixe o seu para os doentes. É interessante isso, é engraçado, né? Os goianos contam mesmo uma piada nesse sentido, né? Quando você ficar com vontade de trabalhar, você fica quietinho que logo ela passa. Esse seria esse nono mandamento aí. Como nós dissemos anteriormente, as primeiras tentativas de organizar as experiências vividas pelo ser humano com o pecado remontam então a autores como Evagrio os Pônticos, João Cassiano, né? Gregório Magno, o Grande, o Papa, né? Mas somente séculos depois nós encontramos uma brilhante consolidação em Tomás de Aquino, já no século XIII. Como eu disse, a palavra assídia não é muito comum no nosso vocabulário atual. Talvez seja por isso que a Igreja Católica Apostólica Romana substitui pela palavra preguiça, o que de fato é um empobrecimento. Chamar esse pecado capital assídia de preguiça é empobrecer. De fato, hoje nós temos sofrido empobrecimento no nosso léxico moral, né? Nós temos muito mais palavras sendo criadas no futebol, né? Chuleta, etc., do que no léxico moral. Evagrio os Pônticos, já falamos sobre ele, foi quem primeiro reportou aí sobre os pecados capitais e ele fala da assídia como uma letargia espiritual ou desespero. O Papa Gregório, né, Gregório Magno, falava da assídia como desencorajamento. Tomás de Aquino é quem mais vai usar a palavra assídia. Ele usa essa palavra 233 vezes nos seus escritos. E a ideia é a tristeza pelo bem espiritual. Então, a acidez, a queimadura interior daquele que recusa os bens do espírito, ele está queimando interiormente. Então, isso difere do nosso conceito de preguiça. Assim, o pecado capital chamado assídia, para Aquino, significava tristeza. Então, a assídia é uma tristeza. Para Tomás de Aquino, é precisamente um pecado contra o terceiro mandamento que ordena ao homem o descanso em Deus, né? O descanso do espírito em Deus. Então, para Tomás de Aquino, o autêntico descanso e ócio só é possível pressupondo que o homem se apegue ao seu único e verdadeiro sentido. Tem um texto de Drummond de Andrade chamado Cidadezinha Qualquer, onde nós lemos o seguinte:
casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar, devagar. As janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. A assídia é a base de duas atitudes contrárias. Uma que leva a um ativismo, como nós vamos ver quando examinarmos as filhas da assídia, e por outro lado nós temos uma inação. E este é o momento secundário, derivado, em que a assídia e a preguiça se ligam, embora sejam muito mais importantes, sobretudo para a análise do homem contemporâneo. As filhas da assídia ligadas ao ativismo, elas são mais importantes nos nossos dias, né, do que as filhas ligadas à preguiça. Então, como você vê nesse pequeno trecho do Drummond de Andrade, você percebe aí uma preguiça, né? Uma falta de sentido ligada a essa ideia de inação, de assídia. Se a tristeza da assídia pode levar à inação, leva também a uma inquietude, a uma ação desenfreada, como nós vamos ver a seguinte, que nós chamamos de ativismo. Então é o tédio tanto no fazer como no não fazer. A assídia no fazer é o ativismo. A assídia no não fazer é a inação. Ambos conduzem ao tédio. Andrew Solomon é autor de um dos livros mais importantes sobre a doença do nosso tempo, a depressão. Ele trata nesse livro, ele faz uma anatomia da depressão. E é interessante que ele inclui a velha assídia no próprio título da sua obra, quando ele se lembra que muitas vezes na história a assídia foi chamada o demônio do meio-dia. Então, o demônio do meio-dia é o da assídia, porque é quando o dia está mais quente, o sol mais quente sobre os nossos lombos, aquele momento de desespero, aquele momento de dor, de pesar, de preguiça, de cansaço. Então, ele traz essa ligação com a questão da depressão como a doença do nosso tempo, como o demônio do meio-dia. Toda a doutrina de Tomás de Aquino, ela encontra também uma inesperada e discreta confirmação numa canção que nós conhecemos de Vinícius e Tom Jobim, Garota de Ipanema. A letra, como vocês se recordam, vai falando da beleza, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem e que passa. E a música fala de como o mundo inteirinho se enche de graça, né? Etc. E de repente, talvez você não tenha percebido, o verso, tão profundo quanto inesperado e só aparentemente contraditório, diz: Oh, por que tudo é tão triste? Então, é a tristeza existencial, é o tédio em viver. Então, a música é tão conhecida, você não consegue perceber muitas vezes essa ligação, como ela é cheia de graça, ela o mundo enche de graça quando ela passa, mas ao mesmo tempo, por que tudo é tão triste? É o tédio em viver, a tristeza que deprime, que paralisa, ou mesmo que faz correr atrás do vento. Vemos em poemas, em canções, em vidas, em livros. E a escritura nós temos Salomão. Salomão, que tem mais sabedoria que todos os que vêm antes dele, verifica depois de examinar as coisas magníficas que tudo é vento, tudo é correr atrás do vento. Quem lê a Bíblia
como ela é, né? Sem beatices nem afetações, vai perceber que Salomão ele entra numa espécie de surto existencial aqui depois de se entregar ao vinho. Depois disso ele resolve declarar o que é afinal a felicidade dos humanos. E ele vai, se você ler Eclesiastes, falando, enumerando as riquezas como a felicidade dos humanos, as obras das suas mãos, a sua grandeza imensa como felicidade. E por fim ele conclui dizendo sobre o nada. Então, qual que é a felicidade dos humanos? É o nada, é o correr atrás do vento. Provérbios capítulo 6, como você está vendo aí, versos 6 a 11, nós vemos o seguinte: observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Em Provérbios, nesse capítulo 6, nós vemos três abrangências da assídia. A primeira delas, nós vemos uma abrangência física, depois uma abrangência ah, emocional, né, poderíamos dizer assim, e por fim uma abrangência espiritual. Falando da primeira abrangência física da assídia, nós podemos ver em Provérbios, e eu vou citar alguns textos, que fisicamente aquele que comete o pecado da assídia ou o preguiçoso, ele desperdiça os recursos físicos. Então, por exemplo, Provérbios capítulo 12, verso 27, diz: o preguiçoso não aproveita a sua caça, ele desperdiça aquilo que ele conquista, ele desperdiça os seus recursos, ele, ele não consegue aproveitar. É a teologia do desperdício. Provérbios 13, 4 fala desse aspecto físico da assídia também, onde o preguiçoso vive frustrado. O texto diz: o preguiçoso deseja e nada consegue. Provérbios 21, 25 diz: o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Então, ele morre porque ele só vive desejando. Ele não consegue conquistar, ou quando conquista, desperdiça os recursos, porque ele nunca pôs as mãos no trabalho. Então, ele vive frustrado. Esse é um aspecto físico também. Ele enrola no trabalho. Ele é um acochambrão, né? Quando o pessoal do exército fala, Provérbios 20, verso 4, diz: o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Ou seja, ele não arou a terra, mas na colheita ele vai procurar. Então ele fica enrolando no trabalho, enrolando até quando não dá mais tempo mais. Eclesiastes, capítulo 10, verso 15, diz: o trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. Por fim, esse então fisicamente ele pode provocar tragédias também. O preguiçoso pode provocar tragédias na sua vida, na vida do outro, né? Porque ele vai perder até o caminho de casa, ele vai perder a direção. Então, fisicamente, isso pode ser uma tragédia. Esse desenho que você vê aí, à sua direita, é o Jeca Tatu. O Jeca Tatu, para quem é mais novo, talvez não conheça, é um personagem do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato criou esse personagem em 1947. E uma das coisas pelas quais o Jeca Tatu ficou conhecido era por ser preguiçoso. E na época de menino, a gente muitas vezes se referia
a uma pessoa preguiçosa, né? Então ele era uma espécie de um homem do campo, matuto, inerte, com pouco traquejo social. É uma figura bem caricata, né? Com um talo de capim na boca, descalço, de chapéu de palha, que representava aí esse homem do campo, né? Visto por muitos como um preguiçoso. Além disso, nós vemos ainda um aspecto emocional e espiritual na assídia. Emocionalmente, na assídia, nós vemos a melancolia. Provérbios 19:15 diz: a preguiça leva ao sono profundo. Provérbios 26:14 diz: como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. Ou seja, você percebe um aspecto melancólico ligado aqui às emoções desse indivíduo preguiçoso, né? Porque ele vai querer ficar só dormindo, ele vai querer só ficar revirando na cama, ele não quer se levantar porque a assídia tem tomado conta dele, ele está sem ação. E essa falta de ação leva à depressão, leva a esse tédio, né, como nós vemos aí também, que é o aspecto emocional da assídia. Por fim, um último aspecto é o aspecto espiritual, que é a preguiça espiritual, ou o desejo de não se relacionar com Deus. É aquele que tem preguiça de ler a Bíblia, aquele que tem preguiça de orar, aquele que tem preguiça de fazer um estudo, aquele que tem preguiça de pensar nas coisas de Deus, aquele que tem preguiça de ir para a igreja. Ele tem vontade de fazer coisas de entretenimento e disposição para isso, mas as coisas espirituais ele é o preguiçoso. Então a assídia também, ela pode nos levar a essa preguiça espiritual, onde a gente fica indisposto na relação, né? Conosco, com o trabalho, com as pessoas e, por fim, com o próprio Deus. E muitas pessoas alcançam o nível máximo da assídia, chegando então a essa depressão final e muitos até o suicídio, né? A assídia certamente é uma das causas que levam o indivíduo, consequentemente, ao desespero, à depressão profunda e, por fim, a tirar a sua própria vida. Então, é um pecado capital preocupante. Em função disso, nós temos aí tanto Gregório quanto Tomás de Aquino enumerando aí as filhas da assídia. Você vê através dessas filhas imediatamente uma enorme atualidade, né? E o alcance existencial que esse tema, aonde esse tema chega. Por exemplo, nós falamos das filhas da assídia, enumeramos desespero, pusilanimidade, torpor, rancor, malícia e divagação da mente. Quanto à divagação da mente, alguns chamam também de dissipação do espírito, né? Para Tomás de Aquino, essa era a filha primogênita da assídia, né? Ela se manifesta na tagarelice, na apetência indomável de sair da torre do espírito e, segundo ele, derramar-se no variado, numa inquietação interior, na inconstância da decisão e na volubilidade do caráter, ou seja, na insatisfação insaciável da curiositas, né? Da curiosidade. Então, a dissipação do espírito, né? Divagação da mente, como nós temos a última, e seria, na visão de Tomás de Aquino, um pouco disso. Mas, rapidamente, então, quando um homem foge da tristeza, opera o seguinte processo. Primeiro, foge do que o entristece. E depois chega a empreender uma luta contra o que gera a tristeza. Ele está fugindo daquilo que o entristece e começa a lutar com aquilo que gera tristeza.
No caso da assídia, em que se trata de bens espirituais, esses bens são fins e meios. Então, a fuga do fim se dá pelo desespero. Já a fuga dos bens que conduzem ao fim se dá pela pusilanimidade. A pusilanimidade que diz respeito aos bens árduos e que requerem deliberação. Pusilanimidade não é uma palavra muito comum para a maioria, quer dizer fraqueza de ânimo, falta de energia, falta de firmeza, falta de força decisória. Isso é pusilanimidade. Então, a fuga dos bens que conduzem ao fim se dá por essa fraqueza. Pelo torpor em relação aos preceitos, né, no que se refere à lei comum. Quando falamos de torpor, estamos falando desse sentimento de mal-estar, né, caracterizado aí pelo entorpecimento, né, a insensibilidade, a indiferença, a apatia, né, prostração, essa a ideia, né, do torpor. Por sua vez, a luta contra os bens do espírito, que pela assídia entristecem, é rancor. Então, ó, os rancorosos, no sentido de indignação, quando se refere aos homens que nos encaminham a eles. Então, eles produzem rancor. É malícia quando se estende aos próprios bens espirituais, que a assídia leva a detestar. E quando movido pela tristeza, um homem abandona o espírito e se instala nos prazeres exteriores, nós temos a divagação da mente pelo ilícito. Ora, então observe essa ideia. Então, o ensino de Tomás de Aquino na Suma Teológica parte de uma definição do João Damasceno, que a assídia é, então, essa tristeza que causa pesar, a tristeza que deprime o ânimo do homem, de modo que nada lhe agrada, assim como se tornam frias as coisas pela ação corrosiva do ácido, né? A assídia vem, então, daquilo que está queimando, de algo ácido, é a acidez, essa queimadura, como nós dissemos, interior do homem que recusa aos bens do espírito. Ora, uma das coisas interessantes, quando pensamos nesse isolamento social, nessa quarentena, é que muitos têm vivido na pandemia esse pecado, né, da assídia, que onde aumentou a depressão, a angústia, a inquietação existencial. Então isso se torna uma tristeza com uma força poderosa de destruição e convida muitas vezes ou impõe sobre os indivíduos algumas compulsões, como as drogas, o jogo, o vício do trabalho, né? Então nós precisamos muitas vezes nesses momentos de inquietação encontrar novos modos, né, de nos relacionarmos para que a assídia não se não se apodere de nós. Então ela é também ela tem esse aspecto, né? Mas tem também um aspecto metafísico, né? Como uma misteriosa tristeza que se instala nos seres humanos, né? Essa falta de esperança, que muitas vezes se instala no coração dessa humanidade, como a Escritura diz, é uma tristeza que produz morte, né? Então essa tristeza nesse nível metafísico pode ser uma espécie de ausência de Deus, de fuga de Deus, né? Pode nos levar a esse desespero, né? Essa falta de esperança, essa falta de segurança.
Então, quando nós olhamos para a Escritura, nós podemos vencer, né? Porque ninguém pode morar na tristeza, como Tomás de Aquino diz. Nós precisamos sair desse lugar. Eu acredito que nós saímos pela experiência de Deus, né? Então, esse perigo de perdermos Deus contraposto com, então, a alegria de ganharmos, né, a Deus. É isso que eu acho que nos dá a coragem de existir, de termos orientação nos nossos destinos, nos nossos projetos. Então, de nos tornarmos de fato quem nós somos, sal da terra, luz do mundo, né, uma cidade sobre a montanha, é exatamente essa coragem de existir. Não nos esquecendo que também o ativismo ele pode nos levar, assim como a inação, ele pode nos levar a sermos servos, né, da assídia. Eu quero encerrar com uma leitura desse último texto que está aí para você, diz o seguinte: e a assídia, ela é aquela tristeza modorenta do coração que não se julga capaz de realizar aquilo para que Deus criou o homem. Essa modorra mostra-se sempre sua face fúnebre, onde quer que o homem tente sacudir a ontológica e essencial nobreza de seu ser como pessoa e suas obrigações e, sobretudo, a nobreza de sua filiação divina. Isso é, quando repudia seu verdadeiro ser. Todas as vezes, então, que repudiamos o nosso verdadeiro ser que está em Deus, nós, então, tentamos sacudir essa existência que está em nós. Essas são palavras de Tomás de Aquino. Joseph Pieper, num livro intitulado Virtudes Fundamentais, ele fala que muitas vezes pode ser o sinal da sua total esterilidade e desenraizamento. Pode significar que o homem perdeu a capacidade de habitar em si próprio. Então, ele, na fuga de si, avesso e entediado com a aridez de um interior queimado pelo desespero, ele procura com angustioso egoísmo em 1000 caminhos baldados, segundo Joseph Pieper. Aquele bem que só a magnânima serenidade de um coração preparado para o sacrifício, portanto senhor de si, pode alcançar. Que é o que Joseph Pieper diz: a plenitude da existência, uma vida inteiramente vivida. E porque não há realmente vida na fonte profunda de sua essência, vai mendigando, né? E não vive. Essa é a exposição desse pecado intitulado assídia. Eu espero que você tenha novamente crescido no conhecimento da palavra, da filosofia, de uma análise mais aprofundada de alguns pecados e que assim você possa lutar, né, nessa crise existencial que muitas vezes alcança cada um de nós. Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro.